Timóteo, capítulo 4, vamos ouvir a palavra agora. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra: apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Nos últimos tempos, ou nos últimos dias que antecedem a vinda de Cristo. E esses últimos tempos já é agora. Já estamos vivendo os últimos tempos. Em breve Jesus voltará. Já estamos nessa época dos últimos tempos. E diz a palavra que muitos, ou alguns, apostatarão da fé. Apostar, ou apostatar, melhor dizendo, quer dizer desistir da fé, negar a fé, abandonar a fé, deixar de viver pela fé. Está ali a palavra. Apostasia significa a ação de renegar algo. Ou seja, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa, ou seja, abandona a fé, abandona os princípios bíblicos, aquilo que Deus tem ensinado, aquilo que vem da palavra de Deus. Então muitos apostatarão, melhor dizendo, da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. Olha só. Novamente a palavra espírito, só que com letra minúscula. Então não é espírito de Deus aí. Espíritos enganadores. Também não é demônio. Tem espírito maligno, que são demônios. Nesse caso aí, espíritos enganadores, ou seja, é o espírito do homem. Cada um tem o seu espírito. Eu tenho espírito, você tem o seu espírito, cada um tem o seu espírito. E espíritos enganadores e ensinos de demônios. Olha só. Nos últimos tempos iriam acontecer isso aí, diz a palavra. E de fato tem acontecido. Tem muitos espíritos enganadores por aí, tem ou não tem? Muitos espíritos enganadores, E ensinos de demônio, ou seja, ensinos malignos. E muitas pessoas acabam obedecendo ou acreditando nesses espíritos enganadores, E como eu disse, cada um tem um espírito. Então, o espírito, ele vai enganar as pessoas, ou enganar alguns, com ensino de demônio, ou seja, contrário ao que é de Deus. Contrário ao que é de Deus. Porque o diabo tem a igreja dele também, tem ou não tem? O diabo tem a Bíblia dele. O diabo não usa a Bíblia? Ele usa. Ele usou a palavra contra Jesus. Ele usou. Falou, atira desse monte aqui, atira aqui, desse monte aqui, que vai dar ordem aos seus anjos, ele vai te salvar. Não foi isso que ele disse? Foi ou não foi? Ele propôs isso a Jesus, usou a palavra. Usou a palavra e disse, atira-te. Se és filho de Deus, olha só, já quer pôr dúvida. Se és filho de Deus, atira-te abaixo.
porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Não é isso? Terminou aí? Continue. E eles se sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Só que ele adulterou esse versículo aí. Está faltando, não está? O original, né? Quer dizer, o Satanás adulterou ali a palavra, porque não está completo o versículo ali original. Ele enganou, tentou enganar Jesus. Ele usou a palavra. O diabo tem a Bíblia dele, tem a igreja dele. Lá em Apocalipse se fala, né? A sinagoga de Satanás. Sinagoga é a igreja, né? Sinagoga de Satanás. Então o diabo, ele tem ali a igreja dele, tem a doutrina dele, que é a doutrina de demônios, né? E tem os servos dele, que são os espíritos enganadores. São aqueles que têm enganado. Está escrito. Então você tem que tomar cuidado, né? E principalmente quem está acompanhando aí. Você já está ouvindo a palavra, porque aqui a gente ensina a palavra, não ensina a palavra? Aqui tudo que você ouve vem da palavra de quem? De Deus, né? Vem da palavra. Nosso apóstolo tem ensinado, né? Aliás, a palavra aqui é o que abençoa esse ministério, essa obra, que é conhecida e é de fato, né, a igreja dos milagres, as maravilhas, mas nada aconteceria se não fosse a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Por isso que a palavra se cumpre aqui. Porque se ensina a verdade, que é a Bíblia, a palavra. Então, muitos apostatarão da fé, vão negar a fé genuína, por obedecer a esses espíritos enganadores. E continuando, ele diz, pela hipocrisia, ou seja, falsidade, dos que falam mentiras, e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então ele dá exemplos ali de o que algumas religiões têm praticado, que têm ensinado, que não é verdadeiro, não vem de Deus. Não vem de Deus, não é verdadeiro e que não deve ser praticado. E muitos acabam sendo enganados e acabam apostatarão da fé, ou seja, negando a fé, desistindo do caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem. A palavra de Deus é se ensina ou não. O que passar disso vem de quem? Vem do maligno. É a palavra, tem que estar na palavra. Diga glória a Deus. É baseado na palavra. Você tem que estar firmado na palavra. Combater o bom combate, firmado na palavra de Deus. Enfrentar as lutas, dificuldades, mas no caminho certo. Você na palavra. É ali que você vai vencer, é ali que Deus vai te dar vitórias. É sempre na palavra de Deus. E se você perseverar na palavra, no caminho, então você é abençoado. A palavra diz, né? Bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado,
os que perseveraram firmes, ou seja, continuaram firmes no caminho, não negaram a fé e continuaram servindo a Deus. Diz ali, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Olha só, dá o exemplo de Jó. Jó, ele perseverou em permanecer fiel a quem? A Deus. Permaneceu na fé. A convicção, não, eu estou servindo o Deus vivo, eu estou servindo o Deus da Bíblia, eu estou servindo o único e verdadeiro Deus, né? Então eu vou continuar com Ele, eu vou continuar nesta fé. Ele perseverou, foi paciente. Ele sofreu muito, não sofreu? Jó sofreu demais. Jó passou um período muito difícil. Ele poderia abandonar a fé, poderia ou não poderia? A própria mulher sugeriu isso para ele. A mulher disse para ele, amaldiçoa a Deus e morre. Então, a sua mulher lhe disse. Mas a mulher também não estava com Jó quando ele era rico? Sim ou não? Estava ali. A mulher, ele perdeu tudo, literalmente tudo. Aí ficou só a mulher. E ela também desfrutou das bênçãos de Deus, da riqueza, da fartura, da abundância. Aí, quando passou a tribulação, ela abandonou a fé. No caso, ela abandonou. Ela se entregou. Ela sugeriu a ele, ainda conserva a tua integridade? Ou seja, você ainda vai permanecer fiel a esse Deus? Você vai permanecer na fé, servindo a Ele? Amaldiçoa a Deus e o quê? E morre. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Permaneceu fiel. E qual foi o resultado dele ser fiel? Deus lhe deu o dobro. Deus mudou a sorte dele. Ali, mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Recebeu o dobro, olha só. Foi fiel. Foi fiel. Quem é fiel a Deus vai ser, no mínimo, o dobro de abençoado. Quem tem sido abençoado? Tem sido? Então, no mínimo, você vai ser o dobro abençoado. Por ser fiel, por não abandonar a fé, por perseverar firme. De vez em quando aparecem uns espíritos enganadores por aí, e tem uns que até vão lá para ouvir o que o espírito enganador tem para falar. Aí, você já sabe o que acontece, não sabe? Você já sabe o que acontece. Aí é só derrota. É só derrota. Né? Então não pode desviar da fé, tem que permanecer na fé. Imagina Jó. Se a mulher sugeriu aquilo, e ela que conhecia e desfrutava dos benefícios de Deus, se ela sugeriu aquilo, imagina os estranhos. Imagina os de fora. Você vai permanecer nessa igreja aí? Tem uma ali que está revelando ali, ó. Ele tem umas revelações ali.
tem um que dá cambalhota, tem um que sobe na parede. Eu estou falando assim para você entender. Quem está entendendo? Sobe na parede. Com certeza ele teve várias sugestões. E naquela época já tinha esses espíritos enganadores já, né? Já tinha já. Os que profetizavam e não era de Deus, né? É a profecia que não vinha de Deus. O apóstolo sempre ensina isso, né? A profecia, muitos profetizavam e não acontecia porque não era de Deus, né? Era dele, é espírito enganador. O que o apóstolo aqui profetiza acontece? Sim ou não? Porque vem de quem? Vem de Deus, porque é a verdade. Vem da palavra de Deus. É isso. Infelizmente, alguns acabam apostatando da fé. Como diz a Bíblia, isso é bíblico, infelizmente acontece. Mas eu vou permanecer na fé. Quem vai permanecer na fé? Eu vou continuar na fé, servindo esse Deus maravilhoso, e no mínimo seremos o dobro abençoados. Diga glória a Deus. Glorifica bem forte o nosso Deus.